Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Querido Deus e Pai, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença mais uma vez. E te peço, ó Deus, que o Senhor me dê sabedoria para a ministração desta palavra nesta noite, Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida e que esta palavra venha alcançar, Pai, todos quanto dela tomarem conhecimento através deste culto, Pai. Que vidas se rendam a Ti, Senhor Jesus, confessando-o como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Eu oro e Te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, Jesus aqui, ele fala sobre dois caminhos. E uma só escolha, né? Nós não podemos escolhermos os dois caminhos. Nós temos que escolher um para trilhar. E Jesus, aqui nós vemos que ele estava pregando aqui no Sermão do Monte, né? Dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus estava ali assentado diante de uma grande multidão. Jesus estava diante de uma multidão muito grande e ali ele estava ensinando para todo aquele povo, para todas aquelas pessoas, que elas deveriam conhecer as coisas, que eles deveriam conhecer as Sagradas Escrituras. E ele estava ali como um bom mestre para lhes ensinar. Jesus, ele queria ensinar a toda aquela multidão, assim como continua até os dias de hoje a sua palavra nos ensinando como proceder. E nós sabemos que Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, e por ele conhecer a nossa natureza, sabendo das nossas fraquezas, e que nós teríamos muitos convites atrativos nesta terra. Convites estes que inicialmente pareceriam interessantes, mas que no final seria para a nossa ruína, e não para o nos beneficiar. Muitos convites são feitos para o povo nos dias de hoje. Convites estes que muitos dos que se dizem cristãos têm aceitado, têm deixado de estar dentro da igreja num dia de culto como no dia de hoje, para estarem em alguma reunião com pessoas do mundo, onde ele pode até não estar bebendo, mas ali está rolando solta a bebida, as drogas, e ele está compactuando com isto. Ele está no meio deste povo, ele está no meio daquelas pessoas que estão fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Enquanto que o verdadeiro cristão, ele age como agia Jó. Ele se desviava até da aparência do mal. E assim nós devemos proceder. Nós não devemos andar no caminho dos escarnecedores, nós não devemos sentar na roda com eles. E muitos têm feito isso. E Satanás, é claro, ele usou desse artifício para enganar Eva. Ele usou
desse artifício para que Adão também fosse enganado. E assim tem sido até os nossos dias, assim tem sido até hoje. Nós queremos hoje e buscamos muito, isso é próprio da natureza humana. O ser humano, ele quer sempre ter mais, ele sempre quer ser visto, ele quer sempre estar em destaque. E Satanás, ele sabe desses desejos que atrai, desses desejos aos quais ele conseguirá atrair a atenção das pessoas, ele conseguirá atrair as pessoas para ele, e ele promete para as pessoas fama. Vem para mim, vem para o meu lado, olha a vida que você está vivendo, você é um João ninguém, você está esquecido, ninguém nota a tua presença, mas vem comigo que você vai ver, eu vou te colocar num lugar de destaque, você vai ser famoso. Hoje, eu prego para poucas pessoas, dentro da igreja, mas através das redes sociais, abrange, não somente a nossa cidade, não somente o nosso estado, não somente o Brasil, mas é visto também em outros países. E Satanás, ele vai chegar e vai dizer, olha aí, você está pregando para poucas pessoas, vem para mim, vem trabalhar para mim, eu vou te colocar dentro de uma catedral, você vai pregar para milhões de pessoas, mas você vai pregar o que eu quero, o que me atrai, o que me agrada, não o que o homem lá de cima tem dado. O homem lá de cima, ele não diz Deus. E as pessoas, muitas vezes, se encantam com esse tipo de proposta. E Satanás usa para enganar. Satanás, ele promete poder para as pessoas. Quem é que não quer ter poder? Hoje nós vemos a guerra que é em alguns setores no nosso país, na nossa administração, pessoas brigando pelo poder, as pessoas se matando pelo poder, pessoas se corrompendo pelo poder. Satanás, ele promete riquezas. Olha, irmãos, riquezas. Todo mundo quer ter um pouco mais. Quem não quer ter? Quem não quer chegar no final do mês sem ter que contar moedas para comprar um pãozinho? Quem não quer chegar no final do mês e poder ir no supermercado e comprar aquilo que ele quer? Muitas vezes não é o que precisa, mas é o que quer, porque você tem posse, você tem dinheiro, você pode comprar. Mas nós não devemos nos esquecer, irmãos, que a riqueza que Satanás está oferecendo não é dele. Ele não tem prata, ele não tem ouro para nos ofertar, mas o nosso Deus tem. Ageu 2:8 diz que o nosso Deus é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Se nós nos mantermos fiéis, nós não vamos precisar nos preocupar. Aqui no livro de Mateus, nesse mesmo capítulo, ele diz para nós que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não vamos ter falta de nada, nós não vamos precisar nos preocupar, porque o nosso Deus é Deus que tem tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos está nas suas mãos. Satanás oferece status. Nossa, essa pessoa, olha,
é o bambambam na sociedade. Você goza do maior prestígio entre todos. Onde ele chega, para tudo. Porque ele é o cara. E por esse motivo, irmãos, o Senhor Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas limitações carnais, e ele sabe que é fácil da carne se corromper, da carne se inclinar para estas coisas. Então Jesus, ele abre os nossos olhos, ele abre a nossa mente para que nós possamos entender, para que nós possamos ver que existe apenas 2 caminhos. E nós devemos escolher qual caminho seguir. 2 caminhos. Qual nós vamos seguir? Neste mundo, irmãos, em que nós estamos vivendo, existe sim muitos caminhos que nós podemos escolher para trilhar. Existem muitos caminhos. Nós podemos escolher um. Por exemplo, se eu quero ir para São Paulo, eu posso escolher qual rodovia eu vou pegar. Não existe só a Comandante João Ribeiro de Barros. Não existe só a rodovia aqui de Bauru, como chama essa rodovia aí? Perdão. Bom, enfim, nós temos outros caminhos, outras estradas pela qual nós podemos ir. Mas, quando o assunto é a espiritualidade, quando o assunto é a eternidade, só existem 2 caminhos. Vários caminhos te levam a Roma? Sim, mas para a eternidade, só existem 2 caminhos. Não existe um terceiro caminho. Não existe um caminho intermediário, não. Não existe um quem sabe, um talvez, um pode ser. É sim ou não. Não existe mais do que isso. Você aceita ou você rejeita o caminho que tem a porta estreita ou o caminho que tem a porta larga. Só existem esses 2. Sim ou não. E o Senhor Jesus, ele não nos deixa confundidos. O Senhor Jesus, ele não nos deixa com dúvidas. Ele nos mostra as vantagens de se entrar pela porta estreita e as desvantagens de se entrar pela porta larga, pela porta espaçosa. Porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, irmãos. É o caminho que nos leva para a ruína. E muitos são aqueles que entram por essa porta. O caminho da porta larga é um caminho fácil de se trilhar. Porque você não precisa fazer nenhuma renúncia. Não precisa de nenhuma mudança. Você simplesmente anda. Você entra ali e anda. Você vai encontrar milhares e milhares de pessoas andando ali e te encorajando até a continuar no erro, a continuar fazendo o que você está fazendo, para que você não venha a perceber o erro que você está cometendo. Mas o Senhor Jesus, ele olhando para aquela multidão, ele disse: entrai. Ele diz: entrem pela porta estreita. Ela é apertada, é verdade,
Mas esse é o caminho que te levará à vida, e são poucos os que a encontram. A porta estreita, nós podemos assemelhá-la como a um carreador de uma estrada num sítio de uma fazenda, onde ele é um caminho apertado, onde só passa uma condução por vez. E aquele caminho muitas vezes é cheio de lombadas, cheio de buracos. E nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos andar devagar, desviando desses buracos para não cair dentro deles, com o carro, com a carroça, com o que nós estivermos dirigindo. E esses buracos e essas lombadas, nós podemos, trazendo para o mundo espiritual, como os pecados. Nós temos que nos desviar dos pecados. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós fazemos, com as coisas que nós falamos. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos a cometer nenhum deslize e sair fora da estrada, sair fora do caminho. O Senhor Jesus, irmãos, Ele estava diante daquela multidão, mas Ele não obrigou ninguém. Ele não obrigou ninguém naquela multidão, mas Ele convidou dizendo a todos: entrai pela porta estreita. E Ele deixou para nós o direito, a responsabilidade de escolher qual caminho nós queremos seguir, usando o nosso livre-arbítrio, irmãos. Nós, não é o Senhor que nos lança no inferno, que nos leva para o céu. Ele já fez a parte dele. Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas Ele deixou para nós o direito de escolha. Somos nós quem temos que escolher aonde nós queremos passar a eternidade. Somos nós que temos que escolher aonde nós vamos. E a pergunta hoje é: hoje você tem a escolha. Preste bem atenção, você que está ouvindo através das redes sociais. Você que já esteve na presença do Senhor. Você que já conhece este caminho e que se encontra desviado. Hoje você tem a escolha. Vida ou morte está sendo colocado diante de você. Qual você vai escolher? Qual caminho você vai escolher? A vida ou a morte? Você decide. O Senhor Jesus, Ele já fez a parte dele. Ele morreu na cruz. Ele morreu por nossos pecados. E Ele nos ensinou que Ele é o único caminho. Ele é o único caminho, irmãos. Agora a decisão é pessoal. A decisão é de cada um de nós. Aonde você quer passar a eternidade? Reflita sobre isso. Porque para estarmos com Cristo lá no paraíso, para estar com Cristo, irmãos, o caminho é apertado. O caminho não é largo, não. O caminho não tem folga.
O caminho realmente é estreito. Este caminho, ele exige uma vida de renúncias, onde nós teremos que nos abster dos prazeres do mundo, vivendo uma vida em santidade. Infelizmente, Jesus disse: muitos andarão no caminho largo, fazendo a vontade da carne, roubando, matando, bebendo, se drogando, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que o diabo gosta, tudo aquilo que o diabo quer que seja feito. Mas nós não podemos nos esquecer que um dia a conta vai chegar. E tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. E esse dia, irmãos, está muito próximo de acontecer. Jesus está voltando. Ainda que Jesus se demore um pouco mais para voltar, ainda que Ele não volte até o final desse culto, ainda que nós tenhamos mais um pouco de tempo, pode estar certo, todos nós, se Jesus não voltar, teremos um compromisso certo com a morte. Está em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, então isso nos dá a certeza de que se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E aí, o que você escolheu hoje para a tua eternidade? O que você tem feito para que você não vá para aquele lugar de tormento? Como você tem agido com relação ao que Deus tem colocado diante de você? Pessoas estão indo para o inferno porque você tem se calado, você não tem falado do amor de Deus, você não tem falado que Ele é o único caminho que conduz à salvação e à vida eterna, que não existe nenhum lugar onde você irá purgar, não. Existe somente 2 caminhos, não tem um terceiro, não tem outro lugar. E eu quero fechar esta pregação nesta noite, dizendo que nós devemos nos lembrar, hoje e sempre, sobre o dilúvio. O Senhor, Ele ordenou que Noé fizesse uma arca. E durante o tempo que Noé estava construindo aquela arca, Noé pregava para aquele povo, mas eles não acreditavam. Eles não se preocupavam, eles achavam que aquilo era a conversa de alguém que estava delirando. Até que o Senhor veio e fechou aquela arca, fechou aquela porta pelo lado de fora. E as águas começaram a subir, as pessoas começaram a morrer afogadas, e eles começaram a ver que realmente era verdade o que Noé estava falando. 2000 anos se passaram depois da morte do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos deixou estas palavras e nos deu autoridade
nos deu conhecimento e nos deu o direito de usarmos o nome dEle para ministrarmos os feitos do Senhor, para ensinarmos os mandamentos do Senhor. Ele nos outorgou o direito de sermos porta-vozes dEle, para declararmos que o Senhor Jesus está prestes a voltar. E assim como aconteceu nos tempos de Noé, as pessoas não acreditaram e as pessoas nos nossos dias continuam também incrédulos, continuam não acreditando. Quando nós falamos, pessoas ouvem essas palavras e dizem: esses pastores são loucos, esses pastores estão tentando colocar medo em nós. Mas assim como existe o céu, existe o inferno, e aquele que não estiver com Deus está com o adversário, está com o inimigo, vai perecer no fogo do inferno. Não adianta tentar querer. Eu acho que não dá para amenizar a situação, tem que ser assim. Ou é céu ou é inferno. Hoje nós temos o direito, hoje nós temos liberdade para escolher qual caminho que nós queremos. Hoje nós temos esta oportunidade. E eu quero que os irmãos pensem nisso. Aqueles que ainda não entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Aqueles que ainda não foram em busca de conhecer a verdade que liberta. Que você faça isso agora, aí aonde você está. Dobre os seus joelhos, confesse os teus pecados, peça perdão para o Senhor. Peça para o Senhor te transformar, peça para o Senhor te mudar. Diz para Ele que você quer ser diferente, que você quer ser uma nova criatura, que você não quer ir para este lugar que o pastor está pregando, este lugar de horror, mas que você quer ir para o paraíso, você quer estar do lado do Senhor Jesus. Então faça isso agora, meu irmão, minha irmã, enquanto a porta está aberta. A porta hoje ainda está aberta. Ainda há salvação. Ainda dá tempo de você mudar a sua história. Dá tempo de você colocar as suas vidas na mão do Senhor. Dá tempo de você colocar a tua casa, a tua família na mão do Senhor. Ainda há tempo. O Senhor Jesus está prestes a voltar, mas ainda há tempo. O Senhor salva ainda hoje. O Senhor quer mudar a tua vida hoje. O Senhor quer que você se arrependa. O Senhor quer que você o busque. E você que conhece o Senhor, você que sabe que o Senhor Jesus é um Deus todo-poderoso, que está em falta, você que está afastado, você que está com a tua fé enfraquecida, se levante, não ceda às tentações. Não deixe que um momento de prazer, não deixe que um momento de fama, um momento de glória te tire da presença do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. E quando nós nos sujeitamos a Ele, nós resistimos à tentação e o diabo foge de nós. Não há demônio que possa tirar o teu prazer de estar na presença do Senhor, quando você se entrega, quando você diz: Senhor, toma a direção da minha vida nas tuas mãos, me fortalece. Eu quero ser, Senhor, contado como um dos teus no dia da tua volta. Irmãos, a porta hoje está aberta. Lembre-se, nós temos 2 caminhos e somente uma resposta, somente uma escolha. Vamos fazer a escolha certa.
Vamos entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Vamos andar neste caminho, porque ainda que nós tenhamos que andar a passos lentos, nós temos a garantia de que nós vamos chegar lá no paraíso. Agora, aqueles que não escolherem, que optarem pelo caminho espaçoso, esse pode estar certo. Ele vai entrar no lago do fogo de enxofre rindo, junto com os demais que estão do lado dele. E eu quero dizer para os irmãos que eu oro para que todos nós aqui, todos aqueles que fazem parte da igreja, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, sejam salvos. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor?